Precisando acertar umas pontas que eu quero dizer. Pessoal, boa noite a todos e todas. É uma alegria muito grande ter vocês aqui conosco, né? Estou vendo alguns rostinhos conhecidos, nosso Marcos, nosso colega de Arizona, Fernando, nós temos dois membros da diretoria e Alessandro, nosso presidente Leandro, Carla Esperança, Roberto Maranhão, nosso colega Renato, lá de São Luís, né? Nós temos alguns colegas oficiais de justiça que são de outros estados aqui que estão nos prestigiando, e o nosso querido da Corregedoria Ubiratã, que está conosco aqui também para tratar dessa temática tão importante para nós oficiais de justiça. Hoje, pessoal, é um marco para nós, do Sindicato dos Oficiais, porque nós iniciamos a nossa primeira palestra de um projeto que está em construção e que vem sendo desenvolvido pelo Sindojus em parceria com o escritório de advocacia que nos representa, que é a Bento Muniz. Esse projeto ele foi carinhosamente, né, denominado de Bate-Papo Legal, um Jurídico em Foco, e hoje a nossa temática é citações e intimações eletrônicas. Falar rapidamente desse projeto, como que vai funcionar. O nosso objetivo é uma vez por mês, ou 2 vezes a cada mês, fazer uma palestra, ou melhor, um bate-papo. Acho que a terminologia mais adequada é essa, um bate-papo sobre temáticas relevantes para o oficialato, visando instruir nossos sindicalizados, associados e eventuais outros oficiais de justiça de outros estados a lidar com o dia a dia da nossa profissão, certo? Esse projeto, como eu disse, vai ser uma vez por mês ou talvez 2 vezes por mês, né? E o nosso objetivo é fazer com que ele não seja muito extenso. Então, a gente pretende que seja em torno de mais ou menos 1 hora, para que não seja algo cansativo. E como eu disse para vocês, como é a nossa primeira vez aqui, né, desenvolvendo esse projeto, nosso primeiro bate-papo, né, talvez a gente sinta a necessidade de fazer eventuais adequações aí, né.
Então, pessoal, eu vou passar rapidamente a palavra para o presidente do sindicato e, posteriormente, eu vou passar para o nosso advogado, Pedro Ludovico, para fazer uma explanação sobre esse tema e, em seguida, a gente dá início aí ao nosso bate-papo. Beleza? Leandro? Obrigado, Carol. Boa noite, doutor Pedro. Eu não estou vendo aqui, mas gratando a Corregedoria Correcional. É uma satisfação poder recebê-los aqui. Quero parabenizar a Carolina pela iniciativa desse projeto, porque a gente vem constatando, né, nossa administração, a necessidade do oficialato de justiça se interagir, do oficialato de justiça se inteirar das realidades, principalmente após o período da pandemia. É uma realidade, o tema hoje, que são as citações eletrônicas, sejam elas típicas ou atípicas, e nós precisamos sedimentar isso, principalmente no Tribunal Goiano. Então, essa importância dessa palestra vai nesse sentido, e nós, com certeza, apesar de não ser algo que ainda está definido pelo Congresso, pelo projeto de lei, mas é usual, está em voga e é preciso melhor adequá-lo à nossa realidade. Então, espero que todos tenham um bom proveito dessa palestra, desse bate-papo, como a Carolina falou, né, e explorem bastante aqui a presença importante tanto do nosso advogado, Pedro Ludovico, e do Biratã. E só uma referência, Pedro Ludovico, porque realmente ele é neto ou bisneto do nosso Pedro Ludovico Teixeira, não é, Pedro? Depois você escreve isso aí. Um abraço. Eu sou só advogado. Tô brincando. Não, agradeço aí pelas palavras do Leandro, obrigado aí pela possibilidade de iniciar esse ciclo, né, Carol? Para mim é um prazer, seja enquanto goiano, seja enquanto advogado, tá fomentando esse debate da categoria, né? Porque nós, enquanto advogados do Sindojus, da AOJUS, qual que é o nosso objetivo aqui? Seja do ponto de vista de discussões administrativas do interesse coletivo do sindicato, assim como de defender o interesse pessoal de cada um dos sindicalizados, buscar um maior respeito à categoria. Porém, é necessário a gente entender os problemas que a categoria vem enfrentando e, por um fomento da própria Carol, nós acabamos discutindo um debate, né, Carol, acerca de como podemos levar esse assunto aos sindicalizados, como podemos debater as questões relacionadas às citações eletrônicas, que é algo novidadeiro, ninguém esperava que isso avançaria tão rápido, porém a pandemia trouxe essa novidade à tona e ao oficial de justiça cabe ter que se utilizar desse meio e buscar a eficiência. Ocorre que, em meio a isso, nós temos litigantes, nós temos o juiz, nós temos representantes do poder público, nós temos o Ministério Público e, nesse entreveiro, cabe ao oficial de justiça certificar eventual citação, eventual intimação. Então, diante desse contexto em que se insere a categoria, a minha ideia é trazer um breve introito de como o processo civil, hoje, com o Código de 2015, vem aplicando na prática isso aos oficiais de justiça, seja pelo entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, seja pela previsão legal, seja pelos provimentos estabelecidos, e como a gente pode enfrentar e debater essa situação específica. Tá? Peço que você já passe aí o primeiro slide, por favor, Cecília. Bom, é uma novidade trazida no período da pandemia, mas é importante deixar claro. O novo Código de Processo Civil, ele vem, e isso já é algo que se inicia no artigo 4º e no artigo 6º, em buscar o quê? A primazia do mérito, o objetivo do processo buscado pelas partes. E, além disso, que haja uma cooperação processual entre todos envolvidos naquele ato processual, naqueles atos processuais, naquela linha estabelecida. E essa cooperação estabelecida, que é um dos pontos primordiais estabelecidos, e é bom deixar claro, eu não estou querendo aqui teorizar o Código de Processo Civil, mas é que isso que embasa todo o entendimento do Poder Judiciário para aplicá-lo na prática, que
evidencia a necessidade da categoria entender como o juiz vem interpretando isso, como as outras partes vêm se afastando da objetividade ali da ocorrência da citação ou não, para que seja criado um padrão de conduta e isso proteja a atividade dos oficiais de justiça. Tá? Dito isso, trazendo aqui a apresentação dos temas, você pode seguir, Cecília, por favor? Bom, só um minuto, que eu acho que você está utilizando o outro PDF, tá, Cecília? Só um minutinho, por favor. Cecília, é aquele outro PDF, não é esse PDF. Bom, mas já retomando ao debate aqui, enquanto a Cecília enquadra o PDF, até porque aqui a ideia não é a gente seguir um parâmetro estabelecido no material, com a novidade introduzida no período acadêmico, no período pandêmico, e a adoção de novas formas de realizar essa citação, o WhatsApp e os demais aplicativos acabaram sendo esse meio oficial para utilização de citação e intimação. Inclusive, eu até debatia com a Carol mais cedo, os próprios presos acabavam fazendo chamada por vídeo, dada a questão pandêmica e da impossibilidade desse contato pessoal, para que houvesse a eficiência e comunicação de atos processuais. Tá? Dito isso, a citação ou intimação pelo meio eletrônico, ela traz alguns paradigmas que devem ser enfrentados pelos oficiais de justiça. Quais são? Da eventual necessidade deles se identificar enquanto oficial de justiça e expor o seu documento por foto, assim como da pessoa que vem a receber aquela intimação ou citação, expor que ela, de fato, é a pessoa que quem recebe aquela citação ou intimação. Em meio a isso, nós temos um imbróglio legislativo recente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é muito comum, todos nós aqui, enquanto pessoa física, recebemos constantemente mensagens por WhatsApp de pessoas que nós não sabemos de quem se trata e que comunicam alguma situação em específico, é muito comum não ter qualquer tipo de foto, ou passam-se por terceiros, e provoca uma reação em cadeia das pessoas de quê? De não responder, de não ler, e ali pode gerar uma problemática para situações práticas em que esteja o oficial de justiça. Diante disso, o provimento 18 de 2020, no artigo 2º, ele define que todo e qualquer meio sério e idôneo de comunicação que comprove a ciência inequívoca, certificando circunstanciadamente o ato nos autos. Essa certificação da ocorrência do ato processual, a princípio, considerando o objetivo do Código de Processo Civil, que busca a primazia do mérito, poderia ser de toda e qualquer forma que comprove a ciência inequívoca por parte dessa pessoa. Ocorre que nós, quando estamos atuando, e nós aqui eu falo, seja enquanto advogado, vocês, enquanto oficiais de justiça, assim como juiz, todos os integrantes ali daquela lide que motivou a instauração do processo, têm interesses diversos. E ao oficial de justiça cabe a sua função de comunicar esses atos e atestar ali a sua fé pública. Porém, diferentemente do que ocorria na citação pessoal, em que se dava a ciência inequívoca por meio de uma assinatura comprovada, ou em situações de citação por hora certa, entre outras situações que motivavam essa ciência, a citação eletrônica traz desafios relacionados à certeza inequívoca de que aquela pessoa recebeu, de fato, a citação e a intimação. E, diante disso, pode descer um PDF, Cecília? Um grande problema é que a nulidade de citação é questão de ordem pública. E isso pode provocar situações em que advogados litigando de um lado ou de outro busquem, por meio dessa abertura de conhecimento ou não,
houve a ocorrência da citação de intimação, criar meios subterfúgios de anular atos processuais, naquele primeiro momento, dar-se uma ciência que não é certeza se houve a ciência ou não, e no momento posterior buscar a anulação dos atos processuais, o que motiva o quê? Algo que não deveria ser necessário. Um cuidado por parte do agente comunicador do ato processual, que é o oficial de justiça. Diante disso, por conta da necessidade de haver uma economia processual, uma celeridade dos atos processuais, eu venho conversando com a Carol e com o Leandro, que qual é o sentido de fomentar aqui a discussão sobre esse tema? De eventualmente uniformizar ou sugerir a uniformização do modo de se proceder do oficial de justiça para que ali, a partir dessa uniformização, gere o efeito indireto disso, que é o quê? Dos juízes e desembargadores entenderem que, como o oficial de justiça está adotando um padrão de conduta, de comunicação, de que ele está levando ao conhecimento de terceiros aquele ato processual e baseando-se que sempre que ocorrer uma situação X, aquilo presume-se a ciência, provoca a certeza de que o ato processual foi cumprido pelo oficial de justiça. E de que forma isso poderia vir a ocorrer? Passa para o próximo slide, por favor, Cecília. Diante da situação que o registro do ato processual se dá por meio da juntada do cumprimento do mandado, seja ele pelo meio eletrônico ou pelo meio físico, a padronização da conduta do oficial de justiça em comunicar quem está falando, a apresentação da documentação respectiva e aguardar a comunicação do aceite e do recebimento e a exposição do respectivo documento por parte do terceiro que venha a ser intimado e citado, provoca ali o atesto da fé pública mediante a demonstração de que aquela pessoa recebeu. Ocorre que, em determinadas situações, o terceiro, a pessoa que venha receber a citação ou intimação, pode vir a não expor a sua documentação, pode vir e não expor o seu nome, pode vir a não atender uma ligação por áudio ou por vídeo que pudesse auxiliar numa conversa para viabilizar a ciência daquele ato processual. Ocorre que, nessas situações em específico, e aí eu coloco isso enquanto advogado, isso a debate para o Eleandro, para a Carol se posicionarem posteriormente, assim como todos aqui presentes, dever-se-ia entender como proceder nessas situações. De comunicar que o mandado não foi cumprido, de comunicar que não houve o atesto que aquela pessoa recebeu. Por quê? Eventual situação que haja uma dúvida da comprovação da citação ou não, vira um instrumento para a parte que, a partir daquele momento, não venha participar de nenhum dos atos processuais, questionar a comunicação daquela diligência, daquele cumprimento de uma busca e apreensão, daquela ocorrência de um fato que motivou a citação e intimação, e gerar exatamente o efeito que não se objetiva. De haver um questionamento da atuação dos oficiais de justiça, de haver um questionamento em relação à eficiência da citação e intimação eletrônica, e de haver constantemente a utilização de meios subterfúgios de evitar a eficácia desses atos processuais. Tá? Aqui eu trago alguns artigos do Código de Processo Civil que falam da possibilidade dos atos processuais serem total ou parcialmente digitais. Pode descer, Cecília. Que a gente fala que hoje o Código de Processo Civil define que preferencialmente pode ser por meio eletrônico, tá? Viabiliza a ausência de confirmação para que a citação eletrônica seja realizada por outros meios, que permita a eficácia do ato processual, tá? Voltando àquilo que já era uma realidade anterior. E daí, outro ponto importante a ser observado se refere à diligência que deve se ter com a resolução do CNPJ e a respectiva lei que regula a atuação do oficial de justiça. Tá? Aqui eu faço uma breve leitura do artigo referente à norma, que diz: importante que o oficial de justiça encaminhe a íntegra ao citando quando feito por meio eletrônico, a fim de viabilizar o acesso.
permite que o ato seja feito por meio eletrônico e assegura ter o destinatário do ato tomado conhecimento do seu conteúdo. Artigo 10º. O cumprimento da citação se dará por meio eletrônico, será documentado por comprovante do envio do recebimento da comunicação processual no respectivo dia e hora da ocorrência. Certidão detalhada de como o destinatário foi identificado, tomou conhecimento do teor da comunicação. Aqui entra um debate muito importante, né, que se dá em relação ao horário que ocorreu o ato da comunicação, assim como comprovar que o destinatário tomou conhecimento do teor da comunicação. A partir da realidade prática da atuação de vocês, que eu conversei com a Carolina, poderia ser interessante, nesse sentido aqui, para dar eficácia, tirar um print da foto de quem recebeu de fato a comunicação do ato processual, pedir um envio de documento para que comprove que aquela pessoa é de fato quem está identificado na foto, tirar um respectivo print do telefone, caso esse telefone já tenha sido informado em alguma petição, isso pode ser relevante para demonstrar a eficácia do ato processual, para que não haja qualquer tipo de questionamento. Porque, queira ou não, em situações que não fiquem muito claras que houve a citação ou intimação, toda e qualquer alternativa de buscar anulação vai ser pleiteada pelo advogado e, consequentemente, pode gerar efeitos negativos em relação ao questionamento da atuação da categoria, que é bom dizer, não tem culpa da má-fé de terceiros que buscam criar meios ineficientes para o cumprimento dessas citações e intimações. Tá? Descendo um pouco, Cecília, por favor. Aqui a gente trata do provimento conjunto da 9 de 2021 do TJ-GO, que fala dos meios atípicos de comunicação processual, por mensagens instantâneas, telegrama, redes sociais, ligação, videochamada, correspondência eletrônica, preferencialmente da parte cadastrada, respectivo número oficial, assim como os respectivos e-mails. Outro ponto que já foi discutido aqui com a cúpula do sindicato é da padronização de uma mensagem por parte do oficial de justiça, se identificando o seu nome, qual é o ato que se busca cientificar, assim como expondo a respectiva documentação oficial de oficial de justiça. Nós temos conhecimento que enviar um documento com foto, de certa forma, pode gerar efeitos prejudiciais na realidade de toda qualquer pessoa, mas diante da posição que se encontra a categoria do oficial de justiça, certo é que é necessário esse envio, e pelo que a Carol já me expôs, eu até peço para ela fazer uma parte agora na própria exposição, não teve qualquer tipo de problema até o presente momento, demonstrando e expondo a sua carteira de identificação, né, Carol? Sim, Pedro. Nesse ponto, eu acho até, obrigado pela parte aí, acho que é até importante frisar o seguinte, você falou da insegurança das comunicações, né? Nós temos observado vários golpes pela internet, telefone, etc. e tal, e às vezes, quando você vai se apresentar como oficial de justiça em cumprimento do ato, você se depara com uma parte insegura. Diante dessa situação, às vezes, isso não é regra. Em algumas situações, a parte solicita a identificação do oficial de justiça. Eu, particularmente, envio uma foto do meu crachá. Claro que eu faço a opção daquela visualização instantânea, uma única vez, pelo aplicativo. A pessoa visualizou a minha identificação, aquilo lá some. Claro que isso foi pensado como uma forma até mesmo de proteção, né, de segurança de informações minhas. E, na minha concepção, da mesma forma que a parte tem o dever de me apresentar a documento de identificação dela, eu também tenho, seja presencial, seja na prática de um ato eletrônico. Exato. Eu acho que situações como essa, Carol, até fomentando aqui um debate, poderia provocar, eventualmente, se fosse do interesse de todos os sindicalizados aqui da categoria, da gente criar uma padronização de conduta. Olha, tentou pedir para que a parte exponha a parte ou deu aceite, se ela não responder, depois disso vai pedir para que ela atenda, depois disso vai pedir que ela fale por vídeo, vai aguardar no máximo X horas e depois se comunica novamente. Por quê?
Caso haja uma padronização, consequentemente, o Poder Judiciário vai padronizar as decisões deles em decorrência de que a categoria está agindo de uma forma única. Óbvio que isso não modifica o diálogo que tem que ter, a resposta, ou a peculiaridade fática da conversa e do ato processual em questão. Porém, a padronização de conduta permite a diminuição de todo e qualquer tipo de questionamento da ocorrência ou não do ato citatório ou do ato intimatório. Eu acho que isso pode ser algo a ser debatido entre os sindicalizados para que, eventualmente, seja sugerida uma orientação interna de um modo de proceder para que evite todo e qualquer tipo de transtorno, né? Alinhado a isso, o provimento conjunto aqui do TJGO fala da questão do encaminhamento de formato em PDF, do extrato do processo que se trata o ato, o nome das partes, o código de acesso aos autos, o comprovante do envio do recebimento da comunicação processual e a certidão detalhada de como o destinatário tomou conhecimento. Mais uma vez aqui um campo extremamente aberto da questão interpretativa de se recebeu, não recebeu, e óbvio, a certidão do oficial de justiça tem fé pública. Porém, isso não é uma verdade universal que não pode ser afastada por algum questionamento da parte. Até porque, como o novo Código de Processo Civil ele vem nessa busca da eficiência, da primazia do mérito, isso pode ser utilizado pela parte para dizer, está violando meu contraditório ampla defesa, não tive conhecimento desse ato, isso aqui está me prejudicando, e, em dúvida, ainda que a gente não esteja aqui criando uma situação de presunção, de relativização da fé pública do oficial de justiça, pode provocar questionamentos e, eventualmente, o juiz se manifestar pela nulidade do ato citatório ou intimatório daquele ato processual. Então, isso é algo que eu acho que cabe uma reflexão relacionada a esse provimento conjunto do TJGO para pensar num modelo que venha a atuar o oficial de justiça visando impedir situações de questionamento, né? Aqui fala da necessidade de lançar nos autos respectiva certidão, obviamente. Aqui a gente traça algumas práticas que devem ser observadas pelo oficial de justiça, a identificação, encaminhar o mandado, solicitar a confirmação expressa ou recebimento, solicitar que a parte encaminhe foto de seu documento pessoal legível ou foto pessoal, segurando seu documento de identificação, a selfie, uma forma que a gente já havia falado anteriormente, a confirmação do recebimento da mensagem, tirar o respectivo print. Então, assim, aqui é uma sugestão de como poderia ser a prática. Pode passar para o próximo, Cecília, por favor? Bom, aqui a gente fala das práticas que devem ser observadas também, anexar a certidão e extrato da conversa, parte do modelo que a gente pode fazer. Essa apresentação, é bom que se diga, vai ser encaminhada para a Carol e poder ser disponibilizada a todos, tá? Então, isso, no primeiro momento, é uma mera questão informativa, é bom dizer que a todos é tão somente sugestivo, aqui a partir do debate que a gente vem tendo sobre o tema. Então, aqui a gente fala como consta na certidão, de que forma obteve o número da parte, toda e qualquer situação necessária para a defesa do interesse do próprio oficial de justiça. E, eventualmente, comprovante de e-mail que deve ser anexado à certidão do oficial de justiça. Bom, há algumas práticas que devem ser observadas pelo oficial de justiça, né, que a gente sugere que, caso identifique-se que a pessoa não tem acesso à internet ou outro meio de comunicação digital, pode ser necessário que o oficial de justiça certifique e atualize, solicite a atualização dos dados cadastrais. Nesse tipo de situação, é muito claro que, na tentativa de entrar em contato pelo WhatsApp, e-mail, que é tipo de situação que evidencie a ausência de resposta, conhecimento ou qualquer tipo de situação nesse sentido, caberá ao oficial de justiça comunicar em juízo a impossibilidade prática de efetivação para que busque os meios anteriormente utilizados, seja ele... Pode falar, Carol. Não, pode terminar. Não, você levantou a mão. Não? Ah, tá. Não, pode falar. Não, é porque nesse ponto eu achei interessante você colocar esse slide ali, dessa questão da... Me veio um insight aqui, quando às vezes a gente está fazendo uma intimação ou uma citação eletrônica e a gente observa que há vamos dizer assim, um analfabetismo digital da parte que está sendo intimada ou citada. E eu sempre digo uma coisa, que nós, oficiais de justiça, se em algum momento nós tivermos dúvida da prática de um ato eletrônico, a gente tem que pensar, por exemplo, e se nós fôssemos o jurisdicionado
que estivesse recebendo essa citação e intimação, como que nós gostaríamos de receber essa citação e intimação? Quais são as informações que nós gostaríamos de obter se nós estivéssemos nessa condição de ser citado ou intimado? Então, assim, fica uma ressalva que eu acho que é muito importante, isso é uma questão muito prática, né? Se você detectou ali que a parte não tem um mínimo de discernimento digital, ela consegue fazer pouquíssimas coisas pelo WhatsApp, repense se o correto é fazer aquele ato de forma eletrônica, né? Não é simplesmente a pessoa confirmou que está tudo certo, a gente tem que pensar nessa questão da vulnerabilidade digital da pessoa que está do outro lado de lá. Só um acréscimo aí. Aqui o Maurício aqui fez também traz uma informação aqui, deixa eu dar uma lida. Exige identificação. Bom, o que o Maurício disse? Se exige a identificação com envio de documento da parte a ser citada pelo meio eletrônico, não vejo por que de temer o oficial de justiça em enviar seu documento identificador. Penso a muito se permite a citação de intimação via cartório ainda via Correios. Nesse sentido, se há confiança no cartório dos Correios, não há muito que se questionar a fé pública do oficial. Óbvio que escrevo isso considerando a boa-fé do oficial. Boa-fé primeiro para que se produza uma boa-fé confiável. Exatamente, Maurício. Agora, aliando-se a isso, eu acho que é importante a identificação do oficial de justiça. O problema é quando não há um atesto de recebimento, né? A mera confirmação pelo vizinho, ali do WhatsApp, sem a certificação do recebimento, a pessoa pode falar que teve o celular furtado, pode alegar que o celular não estava no poder dela, que ela foi assaltada, e você some com o seu celular e você pode muito bem utilizar isso para fins práticos. Não foi falado ainda da citação criminal. Bom, que a gente traz uma breve jurisprudência, uns breves julgados do TJGO, que vai nesse sentido relacionado à necessidade de submeter ao regramento estabelecido pelo provimento, da necessidade do e-mail estar cadastrado. Então, acho que um ponto fundamental é que, normalmente, hoje, os e-mails são identificados nas iniciais, né? Então, isso, a partir da intimação dos atos processuais seguintes, isso facilita a comunicação com o respectivo representante processual da parte, tá? Então, aqui a gente fala da questão da nulidade da citação eletrônica, pela questão do e-mail cadastrado, ausência de comprovação de recebimento, ou de que não está cadastrado no banco de dados do TJGO. Tá? Pode passar aí, Cecília. Vai no mesmo sentido a questão do e-mail, a gente traz alguns julgados aqui da questão da pandemia, relacionado ao período da pandemia que necessariamente havia de ser citado por WhatsApp, do comprovante de recebimento. Então, assim, isso já é uma constância. O TJGO está enfrentando o tema e analisando casuisticamente. Não está havendo uma presunção objetiva da atuação do oficial de justiça, e o que o oficial de justiça diz é uma verdade inafastável. Isso é importante, haver esse entendimento por parte da categoria. É questionável? É questionável. Mas, o que nós podemos fazer? Padronizar. Padronizar a conduta, no meu entendimento, aqui um entendimento meramente opinativo, tá? No sentido de que, havendo a padronização, a gente criar meios que comprovem e dificulte a tentativa da fuga da declaração de que houve ali a ocorrência da intimação ou da respectiva citação, tá? Então, essas decisões aqui demonstram claramente que, atualmente, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás vem seguidamente enfrentando o tema de forma casuística, ou seja, analisando qual é o conteúdo probatório que fomenta aquela certificação do cumprimento do ato processual por parte do oficial de justiça. Então, isso é importante ser analisado para que a categoria entenda que eles não vão presumir que o que o oficial de justiça diz é verdade. Então, isso fomenta um respectivo debate sobre essa forma que está sendo conduzida, porém, leva a um outro lado da necessidade de dialogar na categoria e pensar numa padronização de conduta. Pode ir descendo, são alguns julgados, né? Pode descer um pouco mais aí na questão do panorama geral. Pode descer. Bom, aqui a gente trata exatamente dessa... Pode falar, Carlos. Não, Pedro, só um comentário. Você falando aí na padronização do oficial,
mas eu estou há 27 anos no Poder Judiciário, e o que a gente tem visto ultimamente é uma despadronização do que as nossas leis, tipo assim, a lei está escrita de um jeito e é interpretada a bel prazer de qualquer forma, né? Então é complicado, a gente padroniza, mas e o resto? Esse é um problema, Carlos, e eu te compreendo, só que a gente também tem que entender uma coisa. Antes do Código Civil, do Código de Processo Civil de 2015, considerando o Código de Processo Civil de 1973, o Poder Judiciário, assim como o CPC anterior, ele era extremamente formal e numa interpretação muito literal da norma e gramatical, no sentido, vou dar um exemplo, né? Aqui pensando num viés processual. Quando você protocolava um agravo de instrumento, se você não fizesse a comunicação do 526 no primeiro grau, era nulo o conhecimento do agravo de instrumento em segundo grau. Hoje, se você protocola qualquer tipo de ação, você declara qualquer tipo de prescrição, por mais que seja evidente, o juiz não pode declarar aquele ato, porque ele tem que dar uma chance ao contraditório, considerando o princípio da primazia do mérito. Pô, isso aí é errado, os juízes deveriam se ater de forma objetiva e clara, o oficial de justiça trabalha diuturnamente, cumprindo mandados, e vai dar margem interpretativa para entender se o trabalho dele está sendo bem feito ou não? Concordo que isso é um problema que, em razão dessa novidade legislativa que o CPC de 2015 traz, porque ele não busca fazer uma interpretação literal da norma. Isso está muito claro. A partir da criação do sistema de precedentes do CPC e desse meio de buscar a eficácia da norma, hoje a gente tem uma realidade muito diferente. Então, por mais que a gente tenha uma insegurança jurídica tremenda, a gente tem que se adaptar à realidade, né? A gente tem que pensar, vamos brigar com o Poder Judiciário? Vai adiantar? Vai, né? A gente tem que pensar o seguinte, eles não padronizaram de forma detalhada o regimento. A gente pode debater para tentar padronizar de forma mais detalhada? Podemos. Eu acho que isso é algo interessante para a gente falar. Como vai se dar a eficácia do conhecimento por parte de terceiros? Podemos debater com a presidência do TJJ? Podemos, eu acho que é um debate ótimo. Porém, enquanto o regimento é aberto na interpretação e considerando a interpretação do Código de Processo Civil buscar a eficácia, e aí sempre haver uma presunção relativa do conhecimento ou não dos atos processuais por conta dessa busca do mérito, do objetivo do Código de Processo Civil, cria um subterfúgio para quem está de má fé buscar ali uma anulação do ato citatório intimatório. É um problema, mas infelizmente a gente tem que enfrentar como? Com as armas que a gente possui, né? Entende, Carlos? Pode falar, Carlos. Não entendo, mas a má-fé ela sempre vai existir, né? Isso aí, o oficial de justiça não vai dar conta de cercar isso nunca. A gente tem advogados, tipo assim, isso aí não vai ser, não vai, mas nunca, vai acabar nunca. Eu acho que nunca vai acabar o interesse em buscar meios subterfúgios, mas o que a gente pode fazer é criar uma padronização de conduta para que seja melhor voltar ao mandado sem o cumprimento dele do que declarar que houve o cumprimento do mandado em determinadas situações a partir de uma padronização. Então, se o oficial de justiça falar A, pedir a parte responder B, responder C, responder D, aquilo vai gerar a comunicação, o conhecimento ou não do ato processual. Então, acho que a gente tentar criar uma padronização pode permitir que haja menos discussão judicial. Óbvio, isso é um debate. Eu entendo que isso é problemático, cada parte fala de uma forma, cada um tenta de não se identificar, mas a partir dessa realidade já traçada pela própria Carol, exposta aqui, da gente tentar tirar o print da foto, encaminhar a respectiva documentação do oficial de justiça, pedir que seja encaminhado o documento, cria um modus operandi para tentar diminuir esses problemas. Óbvio que vão ocorrer problemas, vão ocorrer e vai ocorrer sempre. Então, assim, infelizmente, a gente não vive num mundo de que todo mundo está querendo agir de boa fé, né? Ainda mais quando a gente está pensando em litigância, né? Bom, aqui retornando, a gente fala da questão de solicitar o documento, do print, e, bom, basicamente é isso a ideia da discussão aqui. A ideia, é bom deixar claro, né? Carol, Eleandro, todos aqui presentes, é fomentar um debate. A gente não está querendo dizer que está correto o que eu estou falando, no sentido de haver uma padronização de conduta. Eventualmente,
a gente pode estabelecer mínimos padrões, se for do interesse de vocês. Então, aqui, a ideia é prestar esclarecimentos a vocês de qual é o entendimento do Tribunal de Justiça dos Estados de Goiás, qual é o regimento vigente, o que o Código de Processo Civil fala, o que os tribunais vêm decidindo, para propor esse debate. E a partir dessa realidade prática hoje enfrentada pelos oficiais de justiça, ouvir um pouco de vocês. Então, era mais ou menos isso que eu buscava falar. Eu fico aqui à disposição da Carol, Leandro e todos os demais presentes, para a gente debater esse tema que é de grande importância para a categoria. Obrigada, Pedro. Eu queria fazer alguns apontamentos bem breves, assim, algumas questões práticas, né? Esse material, como o Pedro disse, ele vai ser disponibilizado, ele é muito rico, né? Ele vai muito mais além do que foi apresentado aqui, então vai poder auxiliar bastante os colegas. E, assim, sobre uma perspectiva prática de uma pessoa, eu utilizo muitas intimações de citações eletrônicas, eu faço muitas citações de intimações eletrônicas. Robledo, eu não consigo enviar agora, mas, Cecília, você consegue enviar aqui no chat, por favor, os slides para o pessoal que está participando aqui? Queria fazer algumas contribuições a partir da minha própria vivência pessoal. Eu encaminho sempre que solicitado a minha identificação profissional ou a carteira de identidade profissional ou até mesmo o crachá. Sempre encaminho essa foto como visualização única, então não tem como a pessoa fazer um print, visualizou, a foto sumiu, não tem como a pessoa guardar e etc e tal, então eu faço isso com muita frequência. Tem alguns procedimentos que constam aqui no slide, passam um pouco rápido, mas que eu acho que é interessante pontuar, né? Por exemplo, a questão do print da foto, ou até mesmo as pessoas quase não sabem fazer isso, a questão do extrato de conversa, que também é extremamente útil, né? E eu, particularmente, eu tenho um número de telefone próprio para essa finalidade, e eu tenho algumas mensagens prontas. E essas mensagens prontas, elas são mensagens respeitosas e extremamente formais. Porque quando você tem uma mensagem pronta, que você não precisa ficar elaborando a cada intimação ou citação, isso facilita bastante o processo de citação e intimação eletrônica. O meu, para vocês terem uma ideia, eu começo assim: bom dia, coloco o nome completo da pessoa, sou Carolina Rosa Santos, oficial de justiça da comarca de Senador Caneiro, estou com uma intimação para lhe entregar. E aguardo a resposta da pessoa, ou às vezes, a depender da situação, já encaminho o mandado ou algumas informações importantes. E eu sempre penso, e aí é uma questão pessoal, né? Como a gente está tendo acesso ao processo eletrônico, salvo as raras exceções agora, né, no estado de Goiás, comarca de Anápolis e Goiânia, que ainda não tem acesso, a gente tem acesso a várias informações que podem ser eventualmente repassadas pela parte. Às vezes você encaminha um mandado judicial e a forma como ele foi encaminhado, a parte não consegue fazer um copia e cola do link da audiência. Ou às vezes a pessoa não sabe do que se trata. Você consegue olhar, às vezes é um processo muito antigo, às vezes a pessoa é testemunha, né? Você consegue olhar, ó, isso aqui foi um estelionato de uma motocicleta, Honda, vermelha. Aí você já passa uma credibilidade, uma confiança para a parte, para que ela aceite a citação ou intimação eletrônica e encaminhe a documentação pessoal. E um ponto que foi reforçado aqui se a parte não diz para você, não confirma o recebimento, né, igual está no Código de Processo Civil, esqueci, são 2 ou 3 dias, você lembra? São 2 ou 3 dias que a parte tem para confirmar. Você lembra, Leandro? São 2, né? São 2 dias? São 3 dias, parágrafo 1º A do 246. Perfeito. Se a parte não confirmou o recebimento, nós temos que fazer o diligenciamento presencial, pessoal. Não tem como. Então, a gente se cerca de algumas coisas. O Pedro falou da padronização, né? E antes mesmo da gente pensar numa padronização institucional, eu como se diz, convido os colegas a fazer uma padronização pessoal. Por quê? Porque você se cerca de dúvidas no cumprimento do ato no futuro, eventuais questionamentos. Então, eu encaminho uma resposta, eu encaminho uma mensagem automática, respeitosa, encaminho
várias coisas, isso facilita com que eventual questionamento no futuro, né, eu me lembre de qual era o procedimento que eu adotava em determinado momento. Pessoal, alguém quer fazer alguma explanação? Bira, você está por aí, você está com a câmerazinha desligada, se quiser participar conosco aí, contribuir de alguma forma, será muito bem-vindo. E caso alguém queira... Tá bom, Cecília, eu vou ver se eu consigo encaminhar aqui para o pessoal. Robledo. Boa noite, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Desculpa ter chegado atrasado, enfim, mas estamos aqui. Eu perdi a explanação do doutor, desculpa, doutor. Claro. Queria ter mais elementos para a gente debater. Eu vou me concentrar primeiramente na fala da Carol. Carol, vou discordar de você a questão da confirmação do recebimento, depois vou até trazer minha experiência pessoal. A questão do CPC, ela se refere, eu tive um pouco essa interpretação logo que saiu a lei federal atualizando o código, mas com a leitura mais atenta, a gente percebe que refere-se já ao banco de dados que já existe, que as empresas ou as pessoas físicas alimentam. Então, ela não valeria para a questão dessa citação eletrônica pelo WhatsApp, a priori. Eu também usei muito como fundamentação isso, achando, mas ela, quando a gente lê, assim, esmiuçando bem o CAPT e os seguintes, a gente vê que é específico para esse caso das empresas e pessoas físicas já cadastradas. Então, eu vou discordar dessa parte da confirmação do recebimento. E já vou trazer um pouco da minha experiência pessoal, que já estou há 3 anos fazendo intensamente essas citações, essas comunicações processuais eletrônicas. Primeiramente, em razão da pandemia, né, o sindicato até teve uma atuação muito interessante, muito especial nessa época, ajudou bastante, conseguiu os provimentos lá, quando não existia nem resolução do CNJ, o sindicato foi um dos primeiros que conseguiu um provimento muito interessante na época, né, que depois foi adaptado a resolução, e depois por uma questão de saúde, problema de saúde, que é um ano afastado, estava fazendo basicamente home office, então peguei bastante experiência, estudei muita coisa sobre isso, e vou dizer como eu procedo, tentar rapidamente trazer aqui, às vezes pode falhar uma outra parte. Primeiramente, eu sempre faço em casa, utilizando o WhatsApp Web, então nunca faço na rua com o celular, eu sempre faço no meu laptop, porque eu utilizo o WhatsApp Web e eu já deixo os PDFs preparados, né? O PDF pode ser preparado, ou você acessa diretamente no processo, com o código de acesso, ou você tira aquele QR Code e você pode gerar também um documento. Então, isso é mais rápido do que você escanear. O scanner, por ele ser gratuito, tem muita propaganda e acaba enrolando essa digitalização. Pelo menos é o que eu utilizo. Eu não tenho scanner, não tenho nem impressora em casa, para vocês terem uma ideia. Enfim, então eu já deixando, e obviamente eu faço a triagem dos processos, isso ajuda muito também, e acaba que devido a muitos erros de cartório, ou a própria parte já se manifestando, evita até de eu ter que fazer intimação. Então, por exemplo, há semanas que até 30% dos meus mandados eu devolvo só com a diligência do processo, tipo, a parte já manifestou, a testemunha já foi encontrada por outro colega, são N situações aqui que eu posso colocar para vocês que chega a tirar 30% dos meus mandados semanais. Mas isso depende de uma triagem, ou seja, de qualquer forma, eu estou diligenciando virtualmente. Ok, havendo realmente a necessidade, então eu separo já os PDFs, eu já tenho o contato da parte salvo, com o nome completo dela já, e como eu inicio o procedimento, aí eu utilizo o banco de dados, né, que é o Credilink, o Infoseg, cruzo os dados e tal, então eu já tenho, enfim, aí está tudo pronto, e eu passo a ligar para as pessoas. Então, igual você, Carol, eu tenho também os textos prontos, eu tenho tipo um telemarketing de todo o roteiro, da cumprimentar a pessoa, de explicar o motivo de eu estar entrando em contato, posso até mostrar aqui para vocês depois o arquivo, compartilhar, não sei. Confirmo os dados pessoais pelo telefone, então você pode confirmar os dados, CPF, sim. Só uma questão, você falou assim, que você também tem as mensagens automáticas, então você pode confirmar aquilo que eu disse. Isso passa uma confiança, uma credibilidade diferente, não passa? Sim, porque você não precisa ficar digitando.
Tem tudo prontinho, tudo que eu preciso para conversar com a parte, que é exatamente o essencial do cumprimento dos requisitos e tal, já está tudo lá salvinho no Word. Fica um arquivo, fica o Word aberto, fica o WhatsApp web e eu estou falando com a pessoa. Enfim, continuando. Então, nesse diálogo, eu consigo identificar a pessoa. Com a prática, eu vi que o CPF, a pessoa fica desconfiada, eu pedi confirmação de CPF. O nome da mãe, já passei alguns constrangimentos por mães falecidas, que a pessoa achou ruim eu perguntar o nome da mãe, e achei o mais propício, que seria a data de nascimento. A data de nascimento, raramente a pessoa se recusa a identificar. Um ou outro vai criar um caso, vai ficar desconfiado e tal. E até pelo diálogo da pessoa, às vezes a pessoa já comenta sobre o processo, a pessoa, né, enfim, tem todo... Então aí a pessoa, para mim, já está identificada. A pessoa está identificada, eu aviso para ela que vou enviar o documento digital, formato PDF, tal, pergunto se tem alguma dúvida, quando é citação criminal, pergunto se tem um advogado ou que é um defensor público, enfim. Isso dura uns 5 minutos aproximadamente, essa conversa toda. Então ali, para mim, eu considero o ato cumprido. Cumprido o ato, falei com a pessoa pelo telefone, logo que a ligação se encerra, eu já chamo ela, dou um bom dia, boa tarde no WhatsApp, já envio o arquivo, as mensagens padrões, o senhor fica citado de acordo com a norma tal, qualquer dúvida estou à disposição, obrigado pela atenção. Não peço confirmação de recebimento e não peço documento pessoal. Se eu for contar quantos documentos, eu até já pedi, mas se eu for contar, eu devo ter recebido um ou outro documento pessoal em centenas ou milhares de intimações que eu já fiz virtualmente. E muito menos a confirmação de recebimento, que eu considero eu faço um paralelo muito pragmático com a situação pessoal. Eu vou lá, leio para a pessoa o mandado, eu leio o mandado, a pessoa não quer pegar, não quer assinar, para mim é a mesma coisa do virtual. O que eu considero como recebido? Chegar a mensagem e o documento. Então, chegou, ficou azul, não ficou azul, para mim tanto faz. E para mim, eu considero como sendo cumprido o ato. Nunca tive questionamento, nunca tive anulação, já tem 3 anos. Passando por e-mail. Raramente eu faço por e-mail. E-mail basicamente é órgão público. Geralmente eles confirmam. Um outro órgão que eu tenho que ligar, pedir a confirmação e tudo mais. E uma outra parte, alguém mais assim, fala que não tem um WhatsApp e pede para mandar pelo e-mail. E eu mando pelo e-mail, a parte recebe. O Zimbra também tem uma ferramentazinha que confirma quando a pessoa vê o documento. Então, basicamente, quanto à certidão, eu utilizo como base a resolução. A resolução diz que a certidão tem que ser fundamentada, circunstanciada, ou print, ou qualquer meio que você quiser comprovar que você fez isso. Então, ou. Então, sempre utilizo a certidão. Tem também o modelo da certidão, posso passar para o pessoal. Então, basicamente, essa é a minha experiência de comunicação processual eletrônica. E eu fiz a pergunta da citação criminal, porque está muito em voga a citação criminal, aquele julgado do STJ, que surgiu logo no começo da pandemia. É o julgado que o pessoal mais tem utilizado, que são os 3 requisitos, né? Foto do citando, confirmação de recebimento e não sei o que. São 3 requisitos. Quer dizer para vocês que esse julgado já foi extremamente relativizado pelo próprio STJ. Eu posso até mandar aqui no grupo para vocês, eu tenho pelo menos 5 julgados depois desse, que já prestigiam a nossa fé pública. Ou seja, eles não consideram aqueles requisitos rígidos e consideram eu identificando ele da forma como considero identificado e mencionando isso na certidão. Né? Então, mais um elemento... eu tenho toda a fundamentação da lei do processo eletrônico, da resolução do provimento, que a gente pode fazer o debate, enfim, estamos aí abertos para discussão. Desculpa se eu me alonguei, desculpa mais uma vez o atraso, são essas considerações. Obrigado. Vou complementar o Robledo aqui e agradecer a intervenção, é exatamente isso que eu acho que o evento foi idealizado para a gente debater, até porque ninguém sabe melhor do que qualquer um do que vocês na prática, né? Eu estou aqui como um mero fomentador de debate. Eu não sou oficial de justiça, apesar de, na posição de advogado, lidar com oficial de justiça. O que eu acho só que pode ser algo a se debater também, na linha do que o Roberto falou, é no sentido de, a partir de um debate com a presidência do Tribunal de Justiça, por mais que a categoria já tenha tido todos os problemas eventuais em situações com a presidência, acho que seria interessante a gente estabelecer novos critérios e, eventualmente, os próprios despachos, determinando a citação ou a intimação por parte dos juízes, trazerem elementos adicionais que demonstrem que, naquela situação tal,
vai se buscar, vai ter a eficácia do ato processual. Tá? Eu vejo isso pensando no lado como advogado, de quem também já viu muitas situações em que foi possível questionar a ocorrência daquela citação ou da intimação desde a vinda à tona do novo CPC e da validade de citações eletrônicas. Eu concordo com o Robledo que raras são as situações que ocorrem nesse sentido, mas às vezes essas raras vezes podem ser evitadas se a gente criar uma padronização. Eu acho que é só isso que eu gostaria de acrescentar. Pedro, vou aproveitar aqui o ensejo aqui a partir do nosso colega Robledo e fazer um breve comentário aqui, por favor. Beleza? Claro, que isso, por favor. Se você puder disponibilizar aí. Cecília, coloca aí para a gente, por favor. Tá. Robledo, você tem um critério muito sensato, muito correto nessa questão, mas eu vou pedir licença também para divergir num ponto e analisar a seguinte questão. Essa criação do que está sendo feito, a citação eletrônica, tudo isso aí, está num processo de desenvolvimento em que, por incrível que pareça, o oficialato de justiça está participando ativamente. Nós, oficiais de justiça, aqui em Goiás, em Brasil, estamos ajudando a criar no direito pretoriano na questão dos atos de comunicação eletrônica. Então, analogia, por exemplo, que eu falo muito sobre a questão do parágrafo 1º-A do 246, é porque eu também entendo que, por uma questão de analogia, ele deveria ser usado, os 3 dias, essas questões assim. Porque aqui em Goiás mesmo, eu já tive a oportunidade de verificar alguns mandados que eu consultei, em que a revelia feita de maneira equivocada estava acontecendo demais. As comunicações eram enviadas pelas escrivanias, as partes não respondiam, o juiz ia, dava revelia, e possivelmente, às vezes, aquele telefone nem mais era dele. Você fez uma pergunta sobre um processo criminal. Eu, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de um ato que eu fiz, uma citação criminal, nesse caso de violência doméstica, em que eu fiz a citação criminal, foi pelo WhatsApp, e eu ainda, digamos assim, eu me alinho muito com aquela primeira decisão do STJ, em que pediu, no caso, aqueles 3 elementos. Então, por favor, Pedro, se você puder descer aí, era uma citação criminal, em que eu tive lá no endereço, eu cheguei, a pessoa não se encontrava, né? Eu consegui o número do WhatsApp dele, eu tenho por hábito deixar a via lá, conforme for um filho, um parente, alguma coisa assim, quando o processo não é de segredo de justiça, e mandei para o WhatsApp dele. Na minha certidão, eu costumo colocar os prints, igual está vendo aí. Eu certifico a data, o horário, o telefone, eu solicito a parte que se identifique, mande, pergunto para ela, tipo assim, eu menciono muito claramente, olha, você está sendo citado de uma ação criminal, pergunto se ele tem advogado, pergunto se ele tem alguma dúvida e peço a identificação dele. Esse eu trago por hábito aqui porque a gente está fomentando, a gente está desenvolvendo uma nova formatação de comunicação. Ele respondeu, se você puder ampliar aí, Pedro, por favor, doutor Pedro, é só para ver a resposta dele, acho que na penúltima, não, no penúltimo print aí. Só ampliar aí para o pessoal ver a resposta do citando. Isso, acho que é esse penúltimo print aí. Ele respondeu ao meu questionamento, né? Fiz a entrega dessa certidão e, posteriormente, a própria Defensoria Pública, porque eu perguntei se ele tinha advogado, se ele precisava ou não, ela manifestou, né? Que é o próximo slide aí. Confirmou, aceitou a realização do ato pelo WhatsApp, conforme comprovação acima, manifestou a necessidade de nomeação de defensor dativo, não ter condições de pagar advogado. Toda orientação para o comparecimento da Defensoria Pública foi repassada ao citando pelo WhatsApp. Né? E depois, né, no próximo slide, que foi a defesa da Defensoria Pública apresentada, a manifestação da defesa, né? Por gentileza, doutor Pedro.
Cecília, consegue passar aí, por favor? A resposta da Defensoria Pública. Eu acho que você não enviou, você só tinha mandado... Ah, tá, agora eu recebi aqui. Perdão, desculpa. Só um minuto. Segue, Cecília. É que está em destaque de amarelo, por gentileza. Tá, ela vai abrir agora. Só um minutinho. Isso. Essa aí foi a resposta processual da Defensoria Pública, né? No caso, ela foi muito clara. O acusado foi citado no dia 29/3, ocasião no qual informou não possuir condições financeiras para constituir advogado, particular, razão pela qual sua defesa está sendo assistida pela Defensoria Pública, evento 44. Quer dizer, então, eu sigo nesse sentido de trazer mais elementos, pelo menos nesse momento, não que eu não respeite a nossa fé pública, alguma coisa, mas na seara criminal eu acho que é preciso. Muitas das vezes, quando a pessoa não responde ou não envia o documento, eu vou fazer a citação presencialmente, ou faço a citação por hora certa, ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que a gente ainda está muito embrionário nisso aí, né? Nesse desenvolvimento desse tipo de comunicação, principalmente, como você perguntou, Robledo, na área criminal, principalmente. Então, eu tenho praticado dessa maneira, utilizado a modelagem que o STJ fez, porque eu acho que vai ser objeto de regulamentação, sim, pelo Congresso. Tem os projetos de lei que estão tramitando lá, e algumas outras situações que a própria federação vai trabalhar lá com relação a essa comunicação virtual sendo regulamentada, né, em lei, no Código de Processo Civil, mas esse é como diz, o alinhamento que eu sigo aí nesse sentido. Aí, doutor Pedro, parece que o Fernando quer falar. Por favor, Fernando. Boa noite a todos, colegas, presidente, vice-presidente Carolina. Boa noite ao nosso orador de hoje, doutor Pedro. Interessante que o Leandro falou aí sobre a questão do grau de parentesco com o Pedro Ludovic, e a nossa sede está lá na Avenida Gersina, né? Era da minha bisavó, Gersina Borges Teixeira. Justamente. Então, assim, são fatos que a gente gosta de considerar pela história do nosso grandioso estado de Goiás. Com certeza, obrigado. Querendo entrar, e uma boa noite aos colegas que estão aí também, eu concordo muito com o Robledo, e eu quero chamar a ordem. A gente às vezes pensa que não, mas vou usar um ditado antigo que diz que o cachimbo entorta o beiço. O oficial de justiça tem um instrumento, e aí eu estou dizendo oficial de justiça com todo respeito ao doutor Pedro, de quem eu tive a honra de ser colega um tempo atrás como advogado, mas o advogado realmente tem uma visão diferente sobre questão de fé pública. É certo, ela não é absoluta porque exige prova em contrário, mas ela exige prova em contrário, não é questionamento em contrário. Até porque, vamos esquecer esse momento, e eu não gosto do termo eletrônico, porque para mim nós temos as citações e intimações típicas, as eletrônicas, que para mim são típicas, e as atípicas. E o Robledo trouxe uma observação interessante. Aquelas lá, citação, quando geralmente o CPC faz referência à citação eletrônica, está falando com e-mails cadastrados, que já existe um cadastro mantido entre as entidades que serão intimadas ou citadas e o tribunal. E as citações atípicas que seriam feitas por aplicativos de mensagem, Telegram, WhatsApp, etc. Tirando essa parte desse novo momento que nós estamos trazendo aí, o que era feito? O oficial se deslocava até o endereço da diligência, do mandado, ali ele constatava se era pessoa, e eu vou dizer da minha vivência, não sei da vivência de vocês, muitas vezes a gente nem confirmava ou nem confirma pegando o documento da pessoa. Hoje eu faço questão de colocar o documento de identificação, que é o que vem para ser unificador, que é o CPF,
faço questão de pegar. Documento esse que não tem nem sequer fotografia. A gente certificava isso lá, estava citado, não tinha discussão, não tinha nada. Nós fomos lá olhando, etc. Eu tenho um procedimento muito parecido e eu faço, porque hoje, inclusive, nós temos juiz aqui do juizado, determinando que a citação seja feita ou a intimação unicamente pelo WhatsApp. Faço isso também. E os colegas aqui, nós estamos a todo momento discutindo. É salutar, não é salutar colocar o print da conversa? Eu não vou dizer que seja errado. A minha preocupação é esse tipo de atitude fragilizar a fé pública do oficial. E quando eu digo fragilizar, é porque daqui a uns dias vai entrar em discreto. E é preciso. E fé pública foi um instrumento usado, como a gente, nas citações editalícias, é uma questão fictícia. Se a pessoa provar que realmente não se deu daquela maneira, beleza. Mas eu tenho um procedimento e faço como um Robledo. Eu gosto de ligar, seja uma ligação telefônica normal, seja uma ligação pelo WhatsApp, e confirmar com as pessoas dados. O dado de nascimento é uma confirmação interessante. O CPF, que é o principal documento que eu, geralmente, hoje os mandados, a maioria deles tem, alguns não, e a gente, conversando com a parte, extrai isso da parte, ela nos passa tranquilamente, não por foto, mas às vezes até escrevendo ou ditando para a gente aqui na ligação. E aí ela vai tocar em outros assuntos, e eu certifico isso no mandado. Ela toca em outros assuntos, igual, por exemplo, seu João, o senhor é pai do Joaquim, etc. Está como, eu pago pensão, e essa mulher está pedindo, desculpa pelos termos, mas como o termo popular que a gente geralmente escuta. Essa mulher está pedindo, mas está tudo certo, etc. Pois é, mas tem um procedimento, etc. Assim. Ou seja, além das confirmações dos dados pessoais, que lá na resolução 354/2020 do CNJ, complementada pelo provimento conjunto número 009 de 2021 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, deixa bem claro, para aquelas centrais que pretenderam criar na época para fazer esses atos, ou mediante a certidão circunstanciada do oficial de justiça. E toda vez que a gente fizer uso dessa certidão circunstanciada, eu pedi o CPF, e aí eu coloco o número, e ele confirmou. Geralmente, eu inicio com três números e peço o restante, ou os 2 últimos números, etc. E ainda coloco, olha, não restou dúvida na minha certidão que era a pessoa, porque ela entrou em questões, inclusive fazendo defesa pessoal sobre os fatos postos em juízo. O que deixa claro que era a pessoa. Então, assim, parabéns ao sindicato pela iniciativa, isso é salutar, o Sindicato de Justiça do Estado de Goiás, à frente de muitas dessas demandas aqui e a nível nacional, a gente tem sabe, né, Leandro? E é interessantíssima a discussão, mas eu quero trazer a base e padronizar, e quero também agora defender um pouquinho do Dr. Pedro. O Dr. Pedro falou de uma questão interessante, chama-se padronização, e nós tivemos um colega aí que falou assim, mas o tribunal não padroniza nada. Beleza, mas se nós, oficiais de justiça, estivermos com certidões padronizadas, isso, inclusive, no meu modo de ver, ele vai sempre estar validando ainda mais o que eu estou defendendo hoje, que chama-se a nossa fé pública. E torno a dizer, essa padronização é interessante, então essa deixa que o Dr. Pedro colocou em suas explanações, é importante que a gente deve seguir. Mas, como categoria, como os oficiais, eu penso que a gente também não pode abrir mão da nossa fé pública, que é importante, e que, assim, eu acredito que 100% dos oficiais de justiça do Estado de Goiás, que está no Brasil, cumprem a tarefa de bem comunicar, porque muitas vezes nós vamos estar falando com gente que não quer ser citado, não quer ser encontrada, e nós não vamos obter resposta. E mesmo assim, às vezes, eu consegui falar com a pessoa, como o Roberto disse, eu dou a pessoa por citada. Então, eu queria trazer esses levantamentos. Eu penso, e não minto, que sempre que tiver de fazer um ato e tiver de juntar print, para mim, nós estamos fragilizando a fé pública. Não pode fazer de modo algum. Acho que pode. Eu só penso que se essa virar regra, aquilo que nós falamos, então, se eu liguei para a pessoa, pedi o CPF, confirmei com ele, falei tudo, certifiquei isso nos autos,
coloquei ligação, horário, coloquei tudo, e certifiquei, dei fé disso, ela vai estar mais ou menos fragilizada porque não tinha um print? Eu acredito que não. Então, é muito bom ver o modo que a advocacia, representada pelo advogado Cris Pano, vê essa questão, mas a categoria também, muitas vezes, é contra, né? A nossa atuação vai contra os interesses da advocacia também. Então, assim, nós, como categoria, nós precisamos de lutar por essa fé pública, é como eu penso. Parabenizo vocês, obrigado aí por esse tempo que eu tomei de todos, e um bom trabalho. Ok, Fernando, obrigado. Robledo, parece que você levantou a mão novamente, meu amigo. Sim, presidente, foi só para fazer uma parte do que você falou, eu vou trazer outro dado interessante também. É só que antes falar assim, a gente tenta ligar 2 vezes pelo telefone normal, ok? Não atendeu no telefone normal, a gente tenta uma vez pelo telefone do WhatsApp, não atendeu, a gente também tem a isquinha, que é a mensagem isca, né? Que a gente bota uma mensagem bem carinhosa, bem amigável para a parte, né? Para ele morder a isquinha e dar um retorno para a gente. Depois eu tenho tudo isso aí guardado, a gente pode montar um banco de dados aí e mexer com isso daí. Ok. Tá, esse é o modus operandi. E, presidente, é o seguinte, eu fiz um estudo também sobre a questão das nulidades, que o senhor estava falando aí. Uhum. E fui estudar o porquê que o STJ deu aquela decisão. Primeiro que foi um habeas corpus da Defensoria Pública do DF na época, né, da pandemia. Que eles conseguiram criar aqueles critérios rígidos. E isso, obviamente, espalhou no Brasil todo, né? Aqui em Goiás, também eu fui fazer um estudo jurisprudencial em alguns processos que eu participei, na citação eletrônica. O que eu percebi da Defensoria Pública? Geralmente, eles aceitam essa citação criminal, eles costumam arguir a nulidade, porque dependendo do bairro ou da pessoa que a gente cita, ele troca muito de telefone. Então, o que eu percebi? Que quando o defensor ou o pessoal da defensoria tentava entrar em contato com a parte para obter os dados para a defesa, eles não conseguiam. Aí eles faziam uma petição meio padrão deles, dizendo que não foi dada à parte o poder de escolha de quem seria o advogado. E aí o juiz acabava usando para anular a citação, esse argumento da Defensoria Pública e aquele critério rígido da STJ. Então foi isso que eu persegui, é como se a Defensoria Pública estivesse segurando um pouco, porque a citação criminal eletrônica, ela acaba acelerando, o processo corre. Às vezes você precisa de sei lá, 2, 3, 4, 5 mandados de diligência até encontrar a parte, na primeira eletrônica você já encontra e o cara já vai bater da Defensoria Pública. Então eu notei muito isso, pelo que eu estudei dos casos relativos a isso. Então, só complementando, é como se fosse não vou chamar de reserva de mercado da Defensoria Pública, eles só querem atuar exatamente com o que eles conseguem falar. Por que a nulidade acontece pouco onde eu trabalho? Porque como eu faço bairro nobre, setor oeste, dificilmente a parte vai mudar de telefone. Até no caso que foi uma nulidade, que a Defensoria Pública não conseguiu falar com a pessoa, pediu para citar presencialmente, a nova colega que foi fazer a citação conseguiu falar com a pessoa e fez a citação por WhatsApp de novo. E o processo correu normalmente, dessa vez a Defensoria Pública conseguiu fazer. Então você vê que são questões pontuais. É claro que na periferia isso vai ocorrer em maior número. E outra coisa, não sou contra o print, mas eu sou da linha de sempre prestigiar a fé pública. Se o oficial quiser juntar o print, ele faz do jeito que ele quiser, igual o presidente fez, juntou e tudo mais, é tranquilo. Aí o que o cara quiser fazer com a certidão, é tranquilo. Eu, pela minha experiência, dessa forma funciona excepcional, né? Mas aí o que a parte quiser, o que o pessoal, os colegas querem fazer e tudo mais, eu falei com a parte, identifiquei, mandei uma, tá citado e tá tranquilo, é isso aí, pessoal. Tamo aí, vamos continuar a debater. Obrigado, Robledo. Antes de eu passar para o Roberto, nós vamos caminhar para o encerramento. Eu quero fazer só um apontamento, eu vou passar para o Roberto Maranhão, depois eu vou passar para as palavras finais do nosso advogado, doutor Pedro, mas eu queria fazer só uma complementação. Em nenhuma das situações, e depois você pode me ajudar, Robledo, que você é um exímio pesquisador, em nenhuma dessas situações se questionou a fé pública do oficial de justiça. O que se questionou foi a certeza de que do outro lado era de fato aquela pessoa que estava recebendo. Então, o meu posicionamento é não
porque estão sendo questionados, porque até hoje eu não vi nenhuma decisão. Se tiver, por favor, nos repasse depois. Não houve questionamento da nossa fé pública. O que se houve foi saber se, de fato, a quem recebeu e a pessoa que estava lá do outro lado foi, sim, a pessoa com quem foi direcionado. Todos esses foram os questionamentos que eu vi. Se houve algum nesse sentido, então, a fé pública do oficial de justiça, até hoje, nos julgados que eu vi, não foi questionada em si. O que foi questionado é saber se, de fato, aquela pessoa, provavelmente no processo criminal, do outro lado recebeu. Roberto? Só complementando o que você falou, Leandro, quando eu falo também da relativização da fé pública do cumprimento do ato, não é a relativização da fé pública, é a relativização da certeza quanto ao conhecimento da citação e da intimação. Entendeu? Porque a fé pública não é questionável. Isso aí não tem como questionar a fé pública do oficial de justiça, do policial. É a relativização da confirmação do ato citatório e intimatório em decorrência de que ali disse que houve. É só isso, só para deixar claro também. Sim, doutor. Roberto, com você, meu querido. Roberto Maranhão. Roberto? Eu acho que o Roberto está com problema de áudio. Bem, então, meus nobres, eu vou passar a palavra aqui para o nosso advogado, para ele fazer as suas considerações finais, e depois eu finalizo isso aqui. Com o senhor, doutor? Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do espaço aqui para a gente debater sobre um tema tão interessante para a carreira. A ideia desse ser o primeiro de vários ciclos de debate que nós vamos desenvolver agora sobre temas atinentes ao interesse da categoria. Então, aqui é uma ideia de debate, então eu agradeço Fernando, Robledo e os demais aqui que deram essa abertura de possibilidade da gente debater. Na posição de advogado, a minha ideia era exatamente provocar o debate, trazer algumas situações à tona para debater, e eu concordo plenamente com tudo que foi dito aqui. A gente tem muitas divergências legais e práticas que dificultam a atividade do oficialato de justiça, porém, cabe a nós debatermos para buscar o melhor para a categoria, né? E a ideia aqui é a gente ter um campo de conversa para entender o que pode ser melhor, o que a gente pode aprimorar a atuação da categoria a esse tema, entre outras situações. A gente fica aberto aqui para também vocês sugerirem temas que a gente vai desenvolver com o ciclo de debate, seja no âmbito do próprio escritório ou de parceiros, a gente vai convidar para fomentar debates, inclusive eu debatendo com um determinado convidado que venha participar para falar sobre algum tema, e eu fico à disposição aqui, pessoalmente, para qualquer dúvida que surja por cada um dos oficiais aqui presentes. Eu agradeço ao quórum de todos aqui presentes. Está desligado o seu, Leandro. Seu microfone está desligado, Leandro. Seu microfone está desligado, Leandro. Tinha esquecido. Tá bom. Agora. Obrigado. Eu agradeço aqui as palavras do doutor Pedro Ludovico. Foi muito interessante. E antes de eu encerrar, eu quero fazer um comentário aqui que, nessas andanças que a gente tem pelo Brasil e pelo Brasil, existe uma obra do Roberto Leira Filho, acho que ele é professor da UNB, denominada Direito Achado na Rua, né? E eu brinco muito com os meus colegas de oficiais de outros estados, presidentes de outros sindicatos, que o oficialato de justiça nacional ele vem desenvolvendo o direito praticado na rua. Então, nós, oficiais e oficiais de justiça, estamos desenvolvendo a doutrina do direito praticado na rua. E vocês podem ter certeza que, conforme foi posto nos julgados que o Robledo trouxe, sempre estava em voga a atuação do oficial de justiça. Então, nós vamos desenvolver o direito praticado na rua, é um direito pretoriano novo com a atuação do oficialato de justiça. Tá bom? Meus colegas, boa noite, fiquem com Deus e até o próximo papo com o jurídico aqui, para a gente debater isso com mais satisfação e possamos evoluir, ok? Todos fiquem com Deus e bom descanso.